A gente vai usar 4 folhas de EVA, 2 pretas e 2 rosas, tá? Nós vamos cortar no sentido vertical. As duas vão ser cortadas iguais. Você pode escolher cortar com tesoura ou com estilete. Eu vou usar tesoura mesmo, a tesoura grande assim, eu acho bem mais fácil, gente. Corta o mais fino possível, porém que não quebre com facilidade, né? Então, nós vamos cortar, gente, todos os 4 EVAs, nós vamos cortar no sentido do comprimento. E nós vamos deixar somente aqui em cima 2 centímetros pra gente colar na peruca. 1 centímetro é suficiente, tá? 2 é muito, acho que 1 centímetro aqui, ó. Você vai cortar até aqui a base. Vou deixar 1 centímetro aqui aproximado, tá? Pra você colar. E assim você vai cortar todos os fios até que nós tenhamos isso aqui, tá? Aqui eu já cortei 2 mechas. E é isso, tá? Nós vamos cortar agora e passaremos para o próximo passo, que é colar. Cortamos as 4 folhas completas. E nós vamos agora pegar cada uma delas e dividir ao meio. Dobra assim, ó. E vamos aqui na base, né? Dos fios e vamos cortar assim todas elas, tá? Vamos deixar separá-las ao meio. Dividimos todas ao meio, olha só. Nós tínhamos 4, agora nós teremos 8, todas exatamente iguais. Ó, 4 rosa, 4 pretas. Das 8, nós vamos tirar 2. Vamos dividir essas mechas novamente ao meio. E nós vamos reservar essas 2 mechinhas para formar a parte de trás e a parte da franja. Vamos começar a montar a nossa peruca. Veja aí o lado certo da mecha preta e da mecha rosa, eu creio que é aqui mesmo. A franja dela é bem pequena, né? Não é aquela franjão não, delicada. Então, eu já analisei que ela pega mais ou menos aqui, ó, assim. Ó, lembrando, gente, que a gente não pode colar essa parte e nem a parte de trás aqui da cabeça a princípio, tá? Nós vamos deixar assim para depois, por último, a gente colar, porque todas as vezes eu esqueço e isso é importante, não podemos esquecer não. Certinho, ó, bem no meio. Vamos erguer aqui um pouquinho, dar um pontinho de cola, sem exagero, colar a primeira base aqui. Eu exagerei, né? Colamos a base e depois vamos colar as pontas, né? Primeiro vamos colar aqui a base. Então, nós vamos tirar aqui do meio também, com muita atenção, né? Dessa vez eu não vou vacilar. Podemos já tirar aqui também, que eu já prendi ali, ó. Sempre, ó, você segura com a mão assim, ó, com a outra você... Porque senão, é bom até passar no fio aqui, ó, no EVA, ao invés de passar no TNT. Deixar aqui essa parte de trás aqui, sem colar. É importante a gente colar um lado e o outro lado já, porque se a gente cola só um lado, aí também a gente pode errar, né? A linha aqui, ó. Então, vamos fazer a mesma coisa, medindo aqui para comparar uma com a outra, ó. Pra ficar exatamente no lugar, na mesma linha, ó. Tá vendo? Aí você prende aqui com o dedo, ergue. Agora não tem como errar, porque você já colocou uma aqui como base. Vamos passar um pouco só de cola, porque essa preta também, ela faz muita bagunça. Se deixar derramar a tinta aí, a cola, ó, encosta bem. Encosta muito bem uma na outra. Vamos virar assim para facilitar. Essa minha base de TNT ficou ligeiramente folgada. Isso é péssimo para trabalhar. Ela sai do lugar e você faz errado. Tem que fazer bem ajustadinha na manequim. E aí você vai colar até... Só vai deixar um pedacinho aqui atrás. Se sobrar um pouquinho a mais, não tem problema. Você corta, não pode faltar. Então, nós vamos erguer agora. Vamos escolher um lado aí, ó. No caso que eu vou escolher esse lado do cabelo preto, do fio preto.
Vamos erguer pequenas mechas assim, ó. Vamos já preservar da frente, que nós por enquanto não vamos mexer nela. Aqui, ó, se fica folgado, você ajusta aqui, ó, aperta aqui. Agora ela para, porque se ficar andando assim na cabeça, você vai acabar errando. Então, ó, vamos erguer e vamos passar até o nível da orelha, tá? Nós vamos colar essa peruca, esses fios, até a base da orelha, como sempre, é o de sempre. Eu já mostrei já tem alguns vídeos aí mostrando como que eu colo esses fios, mas nunca é demais falar, né? Sempre fica um pontinho branco ou outro mesmo, porque a cola branca realmente é chatinha para passar no EVA, né? Impossível de não ficar, mas depois a gente vai colocar outras camadas por cima e ele não vai ficar flagrante não. E em último caso a gente pode passar uma tinta aí, uma tinta acrílica e tá tudo certo. Aí você vai passar até o nível da orelha, nós já estamos chegando lá. E aí você vai passar e colar o outro lado. Nós já estamos chegando, ó, o nível da orelha é aqui, né? A orelha tá aqui. Já tá mais ou menos todo ele colado até esse nível, tá vendo? Esse aqui vai ficar sem colar mesmo. Aqui atrás também. E só esse meio que nós vamos colar mais ou menos até aqui, que é onde fica a orelha. E aí nós vamos passar e colar o outro lado também, tá? Dividimos as mechas, né? Nós dividimos essas mechas em duas, certo? Então nós temos essas mechas que nós dividimos, nós temos aqui 4 mechas, né? Que foram aquelas estreitinhas que nós dividimos essas ao meio. Então nós vamos novamente dividi-las ao meio, tá? Elas vão ficar, vamos virar assim, ó. Para que nós vamos dividir? Para preencher a parte da frente e a parte de trás da peruca, tá? Seria a franja e a parte de trás. Então, nós vamos dividi-las, todas elas, tá? Nós vamos ter, ao invés de 4, vamos ter 8 novamente. Dividimos, nós vamos pegar a parte aqui que corresponde à parte de trás e já vamos colar, ok? Ó, parte de rosa, parte preta. Vamos pegar aqui a parte preta, vamos enfiar aqui por debaixo dessa outra mecha, ó. Já vamos escondê-la aí. Na linha exatamente na linha, tá? Para que não fique com diferença. Então, você vem assim, ó, e segue na mesma linha. Então, vamos passar cola. A princípio, só aqui em cima. Muito cuidado. Quase que eu invadi o espaço da outra, gente. Tem que ter cuidado. Aí você ergue esses outros fios aqui, ó. Que você já colou. Passa aqui nessa pecinha, ao invés de passar no EVA, né? Fica mais fácil. E ao invés de passar no TNT, você passa no EVA. E já cola. Tanto colado aí já fica menos complicado. Aí você vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Agora que a gente colou a base do fio, nós podemos vir colando o restante aqui. Com mais atenção ainda do que a parte ali das laterais, né? Colamos aqui, ó, a primeira camada dos dois lados. Aí nós vamos colar aqui embaixo também, assim como nós fizemos aqui. Só que aqui, você já sabe, não cola muito não, tá? Só daqui no máximo 10 centímetros. Então, a gente pode colar mais um pouquinho aqui. Isso é a olho, tá? Aí você analise aí a sua peruca. E pode até deixar, na dúvida, deixa sem colar. Depois você experimenta e cola um pouquinho mais. Vamos colar dos dois lados. Deixar pronta a base pra gente jogar os outros fios, né? Colou as duas mechas. Nós vamos, antes de colar tudo totalmente, nós vamos colar a próxima mecha. Só que essa mecha, gente, nós não vamos colar ela no fio, tá? Você já sabe, a gente cola ela aqui e ela vai ficar solta os fios para ficar o mais natural possível, né? Então, colamos só aqui onde tem
onde tá sem cortar, no mesmo lugarzinho que a gente colou o outro, nós colamos essa. E pronto, é só pra ficar mais natural, né? Mas assim, no mesmo lugarzinho pra a divisória continuar normal aqui. Colou aí você pode vir e continuar a colar esses fios aqui, ó. Inclusive deve, né? Pra cobrir essa faixa que você acabou de colocar aí pra ficar mais discreta possível, né? Essa parte de trás que você colou. Então, ó, a gente vai e cola tudo certinho. Essa aqui também, ó. Vamos jogar assim. Colamos tudo certinho, ó. Aqui, esses de cima são pra ficar assim mesmo. E aí, ó, aqui na frente ainda tá solto, nas laterais nós colocamos uma camada. Nós vamos agora trabalhar mais uma vez esses dois lados. Passamos a cola aqui bem pouquinho, porque nós não vamos colar toda a mecha, então não tem necessidade de exagero e pode ficar sobrando cola, né, nas bordas. E aí você vai colar normalmente, deixando aqui atrás um pouquinho, por enquanto, né? Sem colar, pra gente dar o acabamento melhor depois, porque às vezes sobra um pontinha. Então nós vamos colar só até deixar novamente um pedacinho ali sem colar. E aí vamos colar rosa agora. Ficou assim, 2 camadas de cada lado, uma folha de EVA desse lado, uma folha desse, metade de uma folha aqui na parte de trás. Vamos repetir o mesmo processo que nós fizemos na parte de trás. Nós vamos unir, né? Nós vamos colar primeiramente uma mecha dessas aqui na base, por baixo, exatamente como nós fizemos. Jogamos pra lá. Aqui tá legal, então você segura aqui com o dedo, né? Pra não colar errado, tirar o dedo do lugar. Aí você já dá um pingo de cola ali, né? Deixa lá pra marcar o lugar, né? Aí você só continua o processo. Pressiona bem. Essa franja eu fiz grande, tá, gente? Eu fiz grande, a gente vai cortar depois de pronta, tirar o excesso. Eu achei mais fácil trabalhar assim do que medir o EVA, porque o EVA que sobra aí depois a gente aproveita. Antes de qualquer coisa, nós vamos colar muito bem arrumadinho aqui, ó, com o mais cuidado possível, todo ele nessa base aqui. Aqui, talvez seja o caso da gente erguer um pouco essa peruca, porque às vezes ele pega o formato da manequim, sabe? Fica meio torta a franja, não fica natural, retinha. Fica com fundo aqui onde tem o olho, tá vendo? Se você colar coladinho aqui, ele vai ficar assim, ó, com essa curva. Para que não fique assim, você ergue as tira do lugar, às vezes ela cola um pouco, enfia a mão aqui por baixo, ó. Ela fica bem forte, não tem problema, não solta nada. Aí você põe de volta, ela vai encaixar bonitinho aqui, para que você consiga erguer essa testa. Aí sim, ó, aí você ergueu assim, aí você vai colar, porque aí cola reto, ó. Aqui no olho ele fica muito pra dentro. A franja é bem curtinha, pelo que eu notei, é bem curtinha. E a gente vai deixar ela curtinha depois que a gente experimentar, porque é difícil você saber aqui, né, a medida certa. Tem que experimentar para ver.
Se você achar que deve colocar mais fios, fique à vontade. A franja dela, eu acho que ela é uma franja, não é muito exagerada não. Vamos colar mais uma camada de cada lado. Mas antes de colar, gente, nós vamos tirar aqui essa franja, só que é o seguinte, aqui você tem que colocar em você e analisar a altura. Eu coloquei em mim, dobrei aqui, ó, pra ter uma noção, e ele vai mais ou menos no comprimento, ele vai ter que ficar assim, ó, porque ela tem uma franja bem curta. Eu teria que cortar nesse limite, só que no limite do tecido aqui, ó. Só que eu tenho medo de cortar assim e faltar. Então eu vou cortar na ponta do nariz. Aí se ficar muito comprido, eu vou depois tiro o excesso, certo? Então nós vamos cortar agora. Até porque, ó, quando você faz isso, não é certo você cortar. Tem que ter um jeitinho para cortar a franja, né? Para não ficar tão... Como eu não tô tendo esse jeitinho, é bom a gente cortar assim maior e depois você vem e tira a diferença. Sobrou esse tantinho aqui que a gente pode ainda usar para preencher, por exemplo, aqui, algum lugar que tenha menos. Então, por enquanto, nós vamos deixar assim essa franja, só pra gente ter também uma noção se tá ficando legal, né? Então, nós vamos agora colar esses dois lados. Aqui em cima, gente, nós vamos fazer um pouquinho diferente nessa peruca. Tá vendo que aqui, ó, ainda mostra até o tecido, né? Nós vamos deixando as camadas soltas. E nessa última camada, nós vamos, para dar um acabamento mais bonitinho, nós vamos esconder essa ponta embaixo dessas, tá? Então, nós vamos pegar o seguinte, pode até já colar essas duas aqui. Ó, colamos uma bem em cima da outra, né? Ela se torna uma peça só. E aí, nós vamos pegar essa nossa peça e vamos escondê-la debaixo dessa aqui. Então, nós vamos... primeiramente unir, deixar na posição certinha, vamos puxar um pouco para frente aqui, ó, para conseguir entrar embaixo dessa outra, tá? Ó, você tem que enfiar daqui, dobrar assim, ó, tá vendo? Ele vai fazer isso, então você vai fazer isso e escondê-lo aqui. Por que que eu vou fazer isso? Para não mostrar, eu quero dobrar essa peça, tá? Se eu simplesmente dobrar e colocar aqui em cima, ele vai mostrar essa dobrinha. Eu não quero isso, então eu vou escondê-la aqui embaixo. No começo aqui eu vou escondê-la embaixo, mas só no comecinho aqui, só acho que 1 centímetro só, né? Então nós vamos passar a cola bem pouquinho, para não acontecer nenhum desastre, né? Dobramos aqui e enfiamos aqui embaixo. Aí, ó, colou. Aí fica assim, escondidinho, tá vendo? Dobradinha. Aí nós vamos continuar dobrando essa peça, só que não mais enfiando por baixo, nós vamos deixar por cima aqui, ó. Só pra dar esse relevo, não ficar muito chapadão, sabe? Pra ficar mais altinho. E aqui ele automaticamente vai, ó, nós vamos colar aqui. Podemos já fazer isso. Primeiro vamos colar aqui, ó, essa borda aqui, justamente é pra não mostrar que a gente uniu uma peça a outra aqui, ó, nessa parte. E aí, vamos passar a cola. Vou já passar aqui embaixo, sem exagero, né? Porque senão nós vamos estragar também. Ó, bem na linha, rosa com rosa. Tá vendo? Aí, você já pode até vir colando aqui, ó. Mas, convém que a gente primeiro faça isso aqui, ó. Nós vamos dobrando bem sutilmente, bem pouquinho. E vamos colar aqui assim, dobradinho, ó, pra ficar mais altinho, não ficar essa coisa reta, muito baixinho, né? Então, nós vamos passar bem delicadamente, assim fica melhor. Você passe lá embaixo e não aqui nessa peça. Então, vamos dobrar mais um pouquinho. Passamos a cola aqui. E adaptamos. Pressionando bem, até porque a gente dobrou, né? Esse EVA é muito fino. Se for um EVA muito grosso, eu acredito que não fique tão legal. Pode ficar um pouco grosseiro. Nós vamos até o final aqui colando dessa forma. Se você não quiser, não precisa. Isso aqui eu acho que fica um detalhe a mais.
É bom passar aqui dentro um pouquinho. Coloca aqui, ó. Lembrando de colar exatamente em cima do rosa, para não fazer aquela... mudar aquilo que a gente já preparou. Vamos colar aqui primeiro, essas dobrinhas aqui, ó. Pra ele não ficar... pra ficar bem acertadinho. Aí sim nós vamos passar a cola. Eu já exagerei, né? Pra variar. Ainda bem que é no rosa, porque o rosa não vai mostrar. Ó, aí você força muito aqui. E depois você vai fazer a mesma coisa do lado do... aqui, tá? Você vai fazer a mesma coisa, vai colar essa mecha dobradinha da mesma maneira. Vai dobrar essa pecinha aqui, esconder, e na frente a mesma coisa. Acabamos de colar dos dois lados, ó. Ficou assim. Eu gostei bastante desse acabamento. Tem que ficar atento, né, pra não entortar. Eu quase entortei essa linha aqui, ó. Mas, tá dentro do limite, né? Tá aceitável. E, ó, fica assim. Eu amei, gente, esse jeito de colar aqui em cima. Só que tem que ser só quando o EVA é bem fininho, tá? Se for grosso, não convém. Tem que ter, assim, um jeitinho brasileiro aí pra fazer isso também, pra não... porque se você vacilar, você estraga, né? Eu achei que ficou bem legal o acabamento aqui em cima, melhor do que simplesmente colar chapadão, assim, do jeito que estava. Principalmente porque a peruca dela, o cabelo dela, né, a base dele é mais ou menos assim mesmo. Ele não, se você observar bem, ele não é aquela coisa achatadona assim, não. Então, ficou bem legal. Eu amei isso aí, esse detalhe a mais que eu fiz nessa peruca. E nós vamos agora dar um acabamento aqui na parte da franja. Só observando aqui, ó, a parte de trás também, que ficou muito legal, porque esses fios que eu vim colando, ele deu uma ligeira, né? Ficou mais natural aqui, ó, no caimento dele. Tava assim, só mostrando separadamente os dois. De repente, esses que eu colei agora, eles caíram um pouquinho pra cá. Ficaram ficou bem legal. Eu vou deixar assim natural, não vou colar não. Mas se precisasse, poderia colar alguns fios, tipo esse aqui, para não ficar caindo para o outro lado. Mas aqui, esse detalhe, você tem que passar a mão assim para ele ficar bem quietinho daí, porque como você dobrou aqui por dentro, ó, se você colar aqui, ele não fica natural. Eu já fiz isso, ele fica muito forçado. Então, é melhor deixar assim, simplesmente você dobrar assim, ó. Ele fica bem mais cabelo, né? Então, deixa assim, com o tempo, inclusive ali, acho que fica melhor ainda. Os fios que a gente tirou, nós vamos colar aqui, tá? Nós não cortamos a barra aqui, a ponta, esses fios que sobraram, nós vamos preencher essa parte que falta aqui, que tá preto, né? Pra não mostrar o TNT aí. Nós vamos cortar mais um pouquinho dessa franja, só os fios que a gente já cortou mesmo, por enquanto, com muito cuidado para não abusar aqui, né? Eu espero, tô cortando assim a olho, nem experimentei novamente. Eu acho que essa quantidade aqui ainda vai ficar grande, né? Mas eu vou experimentar de novo para não correr o risco de cortar demais. Nós vamos fazer outro detalhe, gente. Ela tem duas trancinhas aqui nas laterais, né? Uma rosinha aqui, uma preta aqui. 3 fios pretos e 3 fios rosa. Nós vamos colar a base desses fios aqui pra gente conseguir trançar. Prendeu as 3 pontinhas, aí você vai erguer alguma coisa, ó, pesada. No meu caso aqui eu coloquei o meu vaso de flores. Então, nós vamos trançar. A trança eu não preciso falar como que faz, porque você deve saber até mais do que eu, né? Vamos procurar fazer ela bem apertadinha. Aqui a nossa trancinha, ó. Eu colei até o finalzinho, eu acho que fica melhor, né? Porque o EVA, ele não vai ficar muito bonitinho se a gente
deixar uma ponta aí, porque ele fica armado, né? Não é que nem o cabelo. Então, vamos colar aqui os 3 novamente, para essa trança não voltar. E aí, você faça a mesma coisa com o EVA preto. Nós fizemos aqui as trancinhas, eu vou colar aqui, tá? Não sei se é exatamente aqui que é colado, que é feita, sai a trancinha dela, mas eu vou fazer aí. Aí você procura fazer do lado aqui, procura dar uma escondidinha na base aqui dela, né? Coloca bem pouquinha cola. Vou passar aqui só na pontinha. A cola já tá um pouco fria. Esconde ela aqui bem atrás da... Espero que tenha ficado discreto. Aí, vou pegar a preta. Ela se mistura aqui no meio dos fios, né? Vou pegar a preta, vamos ver o lado que tá menos branco, né? Se tiver larguinho, que nem essa, desproporcional para essa, você vem com a tesoura, ó, você já colou, ela não solta. Então, nós vamos colar aqui. Eu acho que já fica bom. Na pontinha do outro lado, né? Que a gente colou uma, nós colamos a outra. Não sei se é exatamente aí não, tá? Eu fiz aí... Pra mim, olhando na imagem lá, dá a impressão que ela cola uma mais pra frente, outra mais pra trás. Aliás, ela tem essas mechas, né? Essas tranças que, na verdade, não foi colado. E olha só, gente, como ficou a nossa Melanie Martinez. Eu não sei pronunciar, Melanie Martinez, não sei, gente, desculpa aí, perdão. Eu vejo, não dá pra ficar pesquisando muito, pesquisei só as fotos e pra mim se lê Melanie Martinez. Se você preferir os cabelos dela encaracolados, né, porque com essa mesma peruca a gente pode fazer aqueles cachinhos, né, daqui a partir da franja até as pontas, a gente fazer os cachinhos. Se você prefere daquele jeito, você vai assistir a peruca Moana que eu tenho aí e você vai fazer daquele jeito lá, né, que é com uma ferramenta cilíndrica que dê para você aquecer. Aí você vai fazer os cachinhos nas pontas, aqui vai ficar do jeito que ficou lá. Você vai ver, eu creio, para quem gosta com cachinhos, aquilo vai atender. Amei ela assim, lisinha, e vou deixar assim. Só se algumas pessoas aí falar, por favor, né? Aí eu vou fazer para vocês verem. Caso contrário, eu vou deixar desse jeito, porque me agrada mais desse jeito, tá? E é isso aí, gente. Se vocês também gostaram, por favor, não esqueçam de deixar aí embaixo o seu gostei, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, para ajudar esse canal humilde, né, a crescer. Graças a Deus tem crescido ultimamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.